Olá a todos, essa é a nossa primeira aula do curso de Geometria Analítica. É um prazer estar aqui com vocês. E a partir de agora a gente vai ir numa jornada, num curso profundo de Geometria Analítica, tá? Bem legal, bem interessante. Espero que gostem, tá bom? Nossa primeira aula, o tema será grandezas e uma definição intuitiva de vetor. Por que intuitiva? Porque aqui a gente vai falar simplesmente de uma maneira mais geral, né? O que é vetor. E na segunda aula a gente vai dar uma definição um pouco mais formal, tá certo? Para começar então, vamos falar das grandezas. Nós temos dois tipos de grandezas, tá? Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Eu vou colocar para vocês aqui a definição de cada uma delas e aí a gente vai fazer uma análise um pouco melhor sobre isso. Então aqui está a definição de cada uma. Vamos analisar o que cada uma tem a dizer. Grandezas escalares, olha só, são caracterizadas por um número e por uma unidade de medida. Tudo bem? Então, a gente consegue definir, né, uma grandeza escalar dando um número e uma unidade de medida. Por exemplo, massa. Se a gente escrever 4 quilos, pronto. Já sabemos que se trata de massa, já definimos a grandeza. Temperatura. Se a gente coloca aqui, por exemplo, 30 graus Celsius, pronto. Já definimos a grandeza da temperatura. Só o número e a unidade de medida bastaram. Não precisamos colocar uma orientação. E eu vou dizer o que é essa orientação já já. Tudo bem? Então a gente tem aqui grandezas escalares. Número e unidade de medida já está definido. Agora, olha só nas grandezas vetoriais. Elas são caracterizadas por um número, por uma unidade de medida e por uma orientação. Então, precisa do número e da unidade de medida. Mas a gente precisa dar essa orientação. O que vem a ser essa orientação? Essa orientação será a nossa direção e o nosso sentido. Então, direção horizontal, vertical, diagonal, né? A gente vai usar ângulos ali muitas das vezes para representar. Sentido. Se a gente escolhe a direção horizontal, direita, esquerda, leste, oeste, tudo bem? É isso daqui que é uma orientação. Então, por exemplo, lá na física a gente já começa com a primeira grandeza vetorial, que é o deslocamento. Deslocamento, tá? É uma grandeza vetorial. A gente vai falar muito de forças lá na física. Também é uma grandeza vetorial, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui uma grandeza vetorial para vocês verem. Eu estou representando aqui uma força, né? Isso daqui é uma força 40 newtons. Tá? Então, olha só, 40 é um número. Esse número depois vai ficar claro o que é, mas vai identificar a intensidade desse vetor. O N é newtons, que é a unidade de medida. E aí eu estou deixando o ângulo aqui para indicar a orientação, né? Ele está formando 30 graus com horizontal, essa força, tá? Eu estou orientando ela, tudo bem? Agora, por que eu usei isso daqui, né? Então, para representar uma grandeza vetorial, a gente vai usar uma flecha, tudo bem? Usamos flechas. Essas flechas são chamadas de vetores. Então, são chamadas de vetores, tá? Então a gente usa vetor, que são essas flechas, para representar uma grandeza vetorial. A definição de vetor vai ficar mais clara lá na próxima aula, tá certo? Se eu pego aqui para vocês e falo assim, ó, eu vou pegar isso daqui, vou colocar mais uma, pronto. Essas duas flechas, elas possuem o mesmo comprimento, 40, mesma intensidade, né? Mesma orientação e mesmo sentido. Então, essas duas flechas representam a mesma grandeza vetorial. Elas representam força, tá certo?
geometricamente falando, uma flecha é um segmento orientado. Tudo bem? Segmento orientado. Segmento orientado, então, é um segmento de reta, né? Um segmento de reta, que a gente aprende lá na geometria plana, com uma orientação. Pronto, tá aí o segmento de reta. Eu vou chamar, então, esse ponto aqui de origem, o ponto A, e o ponto B eu vou chamar de extremidade. Extremidade. Para a gente não ficar toda hora desenhando segmentos orientados, né? A gente vai representar um segmento orientado por um par ordenado. Neste caso, esse segmento orientado que eu desenhei é representado por esse segmento, por esse par ordenado AB, tá? São pontos no espaço. Se a gente pegar, por exemplo, um plano cartesiano, né? A gente consegue, então, desenhar. Se eu der aqui para vocês. 3, 4. Pronto, aqui está o segmento orientado que eu estou me referindo. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai usar um par ordenado para representar esse segmento orientado, tá? Uma observação, né? Suponha que os pontos A e B são iguais. Então, a gente vai ter o segmento orientado nulo, tudo bem? Segmento orientado nulo. E aí a gente representa daquela forma ali. Perfeito? Tranquilo? Bom, a gente precisa de algumas observações, né, algumas considerações a respeito de segmentos orientados. Vamos ver quais são essas considerações. A primeira está relacionada com segmentos de mesmo comprimento, né? Segmentos de mesmo comprimento são segmentos que possuem mesma medida. Tudo bem? Então aqui eu tenho AB e CD. Dois segmentos orientados, tá? São segmentos orientados. Tudo bem? Então, olha só. Se a medida do segmento AB for igual à medida do segmento CD, então eles são de mesmo comprimento. AB e CD possuem mesmo comprimento. Tá certo? Segmentos com mesmo comprimento são segmentos que possuem mesma medida. Meio intuitivo, mas é bom a gente deixar claro aqui. Tudo bem? Vamos falar agora de segmentos paralelos, tá? E aí, a partir daí, a gente consegue ter duas observações quanto a segmentos paralelos. Então, eu vou pegar aqui dois segmentos, tá? AB e CD. Tudo bem? AB e CD. Então, AB e CD são paralelos da seguinte forma, né? Primeiro, a ideia de paralelos é a seguinte, tá? Paralelo significa mesma direção. Então a gente vai ter segmentos paralelos se eles tiverem a mesma direção. Então, AB e CD são segmentos paralelos. Aí a gente tem que olhar agora para o segmento geométrico. Se AB paralelo a CD. Observe que estou colocando só o traço sem a flechinha, né? Então eu vou pegar aqui, ó, AB e CD. Beleza. Agora eu vou pegar os segmentos geométricos. AB e, vamos lá, aqui 4, 5 e aqui 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Aqui. Pronto. AB
e CD. Esses daqui em vermelho são segmentos geométricos. São paralelos? São paralelos. Então, os segmentos orientados também são paralelos. Beleza? Essa é a ideia. Segmentos paralelos são segmentos que possuem mesma direção e dois segmentos serão paralelos se os segmentos geométricos forem paralelos. Perfeito? Tranquilo? Também um pouco intuitivo, mas é bom a gente colocar, tá? Sabendo então que a gente tem dois segmentos paralelos, como que eu sei que eles são de mesmo sentido ou de sentidos opostos, né? Então vamos pegar aqui o segmento AB e o segmento BC. AB, CD, perdão, eu falei BC, né? CD. Eu vou traçar aqui os segmentos geométricos AC e CD. Tudo bem? Se a intersecção entre os segmentos geométricos for der vazio, né? Significa que esses segmentos AB e CD possuem mesmo sentido. Tranquilo? Então, dois segmentos paralelos são de mesmo sentido se os segmentos geométricos não tiverem interseção, não tiverem ponto em comum. Agora, olha só. Vou pegar aqui o segmento AB e vou pegar aqui o segmento CD. São paralelos, tá? Porque a gente está partindo da ideia de segmentos paralelos. E aí, eu só vou inverter aqui o sentido. Será que eles são opostos? Olha só. Traço o segmento... Aqui eu vou ter que mudar a orientação, né? Que é CD. Traça os segmentos geométricos AC e BD. E perceba o seguinte. Existe um ponto aqui em comum. Então, a intersecção entre os segmentos geométricos não é vazio. Se essa intersecção não é vazia, então os segmentos orientados são paralelos de sentidos opostos. Tranquilo? Essa ideia, então, de segmentos paralelos de mesmo sentido e sentidos opostos depende da ideia de segmentos geométricos. Tudo bem? Bom, então a gente finaliza aqui os conceitos básicos, né, que a gente precisa para introduzir esse curso. Na próxima aula a gente vai falar melhor de vetor, utilizando o conceito de segmentos equipolentes, tá? E falaremos de mais algumas coisinhas também. Beleza? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula de um curso bem legal, que vai ajudar muito lá na álgebra linear, vai ajudar muito na física e muitas outras coisas. Perfeito? Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!